Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo as escassas notícias de um Vasco que está parado, esperando chegar ao Campeonato Brasileiro. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Eu vou buscar gols de novo, vou na teimosia. Ontem o Bayern chegou a fazer o gol lá do que a gente precisava, mas o juiz anulou. Não acredito naquele impedimento até agora, né? Mas enfim, são coisas de quem faz trade, é isso mesmo. Hoje tem Real Madrid e Atlético Bilbao e o Manchester City encara o Arsenal. Eu botei o over 2 para os dois jogos, tá? Eu preciso que saia mais de 2 gols nos dois jogos. Se sair 2, eles devolvem o valor. Tá? Se sair menos de 2, aí a gente perde. Tá? Então o link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Eu vou começar esse vídeo falando, eu falei que o Vasco tá parado, né? Mas ontem teve o tal do jogo treino contra o Volta Redonda em São Januário. E o Vasco venceu o jogo treino por 2-0. Um gol do David e o outro gol foi do Cleiton. O Cleiton está se tornando o artilheiro dos jogos treinos do Vasco, né? Foram 2 jogos, 2 gols no Olaria e um gol agora no Volta Redonda. Quero ver fazer gol no Campeonato Brasileiro. Queria ter visto fazer gol no Nova Iguaçu, mas enfim, tá aí o Vasco e os preparativos para o Campeonato Brasileiro. O próximo amistoso do Vasco é no sábado que vem contra o América Mineiro, ainda não tem horário definido, será em São Januário também, com portões fechados, sem público, tá? Bom, uma outra informação, o zagueiro Michael pode ter uma oportunidade no time titular, ou uma nova oportunidade no time titular. Ele vem treinando bem, e pode voltar ao time. Lembrar que o Vitória está interessado na contratação do zagueiro, chegou a fazer proposta para o Vasco, a janela abre amanhã. Tô louco aí para ver, louco, que fala assim até parece, né? Tô na expectativa para ver aí o que o Lúcio Barbosa vai trazer de contratação. A resposta que vão dar para o torcedor vascaíno depois da demissão do Alexandre Matos, que falou que não tinha autonomia nas contratações. Quero só ver o que vão aprontar, quem são os jogadores que vão contratar a partir de semana que vem, a partir de amanhã. O Michael era um desses cotados para sair, porque estava insatisfeito, banco de reserva, vem treinando bem, pode ter uma oportunidade. O Vitória estava de olho, chegou a fazer proposta aí no zagueiro. Uma matéria que saiu hoje no O Globo, né, traz uma informação sobre aquela ação que o Andrei Santos movia contra o Vasco na Justiça a respeito de uma grana, uma dívida que é do direito de imagem do jogador, tá? Pra gente separar as coisas. Era de quando ele ainda estava no Vasco e não recebeu os direitos de imagem, é uma dívida de R$ 776.661,08. O Vasco pagou a última parcela dessa dívida. Essa dívida foi negociada e a SAF do Vasco não pagou. Tá vendo o valor? 776 mil, ela foi negociada, o Vasco não pagou, correu juros, correção monetária e agora o Vasco terminou de pagar essa dívida com relação a direito de imagem do jogador, repito, porque tem uma dívida com o Andrei Santos, ele foi negociado com o Chelsea, os direitos dele na venda era de 30%, 30% do valor era para ter sido repassado ao jogador, se eu não me engano é cerca de 12 milhões de reais. Sobre essa dívida ninguém falou mais, porque o Vasco meteu a mão no dinheiro do jogador, né? Lembra que a Vasco SAF era para ter repassado esses milhões para o Andrei, não repassou, deixou o empresário, deixou o jogador, deixou todo mundo revoltado, porque era um dinheiro que não pertencia ao Vasco, pertencia ao jogador. A SAF do Vasco meteu a mão para usar e alegou que teve que usar o dinheiro para fluxo de caixa. Um
Um absurdo. Se essa empresa não veio com a solução, ela, segundo o Osório, ela não veio com a grana necessária para fluxo de caixa, para pagar as dívidas e para fazer contratações, como que você mete a mão no dinheiro que não pertence ao Vasco e usa o dinheiro e alega que usou porque não tinha fluxo de caixa? Então essa grana aí, eu não sei o que aconteceu. Ninguém dá notícia se foi pago, se não foi, se há um acordo, enfim. Então tá aí para separar. É uma dívida que o Vasco pagou, que saiu no Globo, é referente a direito de imagem de jogador. Agora a dívida referente à venda do jogador para o Chelsea, essa aí não atualizaram, tá? Quem souber, se tiver alguma informação, coloca aí que a gente troca uma ideia. Eu vi uma publicação do meu amigo Léo Lacerda, lá do canal Na Torcida Vascaíno, a fonte é do jornal O Dia, sobre a contratação do atacante David, né, que fez gol aí no jogo treino. Tem uma cláusula no contrato do David que obriga o Vasco a pagar 23 milhões de reais se ele jogar 60% dos jogos do Vasco em 2024. Então, quer dizer, terminou a temporada, se ele esteve em campo com 60% dos jogos, o Ramon Dias, que é apaixonado por ele aí, pelo Praxedes, o Vasco é obrigado a pagar 23 milhões de reais na contratação do David. Isso é um absurdo, cara, porque além de usar o dinheiro do Vasco, ainda fazem um mau uso do dinheiro do Vasco. E foi um negócio feito pelo Alexandre Matos. O Alexandre Matos que fez esse negócio, tá? Então, até o atual momento da temporada, o David já tem 76,4% de participação em jogos do Vasco. Se ele manter esse percentual, chegar no fim do ano, já sabe, vai ter que pagar 23 milhões de reais na contratação do David. Olha, se de um lado a gente reclama da 777, né, por um monte de coisas que ela está sendo acusada, por ser uma empresa que parece ser uma fraude, um grupo de estelionatários, essa empresa aberta num paraíso fiscal, que é a 777 Carioca, e a gente não sabe quem são os sócios dessa empresa, quem realmente tem ações dessa SAF do Vasco. O Luiz Melo lá, que era o CEO Mulambo, né, o primeiro presidente da SAF do Vasco, que descobriu que tem, né, uma empresa aberta no nome dele, do Luiz Melo, e que tem participação na SAF do Vasco, um monte de coisa que eu acho que não pode ser revelado por causa desse contrato com o sigilo, né? Por um lado tem essas nossas queixas, por outro lado tem o uso do dinheiro do Vasco de maneira errada, porque a gente foi no mercado contratar, né? E foi com dinheiro, tanto no ano passado quanto nesse, falando em 230 milhões de contratações esse ano, e mesmo, ou 230 milhões, desde que a SAF começou, né, desde que o Vasco virou SAF, 230 milhões de contratações, e mesmo com essa grana, que eu acho, mais uma vez vou repetir, que é do Vasco, que é grana de recebíveis do Vasco sem bloqueio na justiça, não estão sabendo gerir o Vasco com o profissionalismo que falaram que o Vasco ia ser gerido. Troca de técnico porque o Barbieri foi um erro, troca no comando executivo, porque pelo modus operandi dessa empresa não adianta você trazer o Alexandre Matos, o Rodrigo Caetano, não adianta você trazer um grande executivo, porque quem é que determina em um processo super burocrático é a 777, que faz o Vasco ficar lento no mercado e ver os outros times passar por atropelo, contratando jogadores pontuais, enquanto o Vasco tem que se contentar com os jogadores reservas, jogadores que não têm espaço, não são utilizados em seus times. Esse é o perfil de contratação do Vasco. Eu vou repetir, pega do time do Vasco e me diz qual era o jogador que era titular incontestável no seu time e que o Vasco contratou. Eu vou citar o Léo Pelé. Todos os outros aí, o Léo Pelé era titular no São Paulo. Todos os outros aí, me diz talvez o Verratti era titular lá, mas o perfil são jogadores. O Payet estava de saída do Marcelo. Inclusive falou que estava em depressão depois da saída dele do Marcelo. O Medel é um jogador que não era mais titular lá no Bolonha, na Itália. Me fala um jogador aí, desses aí, o Serginho era reserva no Kosovo. O João Vitor era reserva em Portugal.
Nenhum jogador veio, com exceção do Léo, que era titular absoluto no seu time, o Sforza, o garoto Sforza, que é um jovem que ainda nem é titular do Vasco. Então, o Vasco é moroso no mercado, porque tem um sistema burocrático para contratar de uma empresa que só quer visar lucro. É uma receita que não costuma dar certo, tá? E tá aí, quando usa o dinheiro do Vasco, ainda usa o dinheiro mal pra caramba. O David, 23 milhões, também era reserva lá no São Paulo. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, desejar um domingo abençoado de Páscoa para todos vocês. Feliz Páscoa, fique com Deus e saudações vascaínas.